Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor. Esperar as pessoas entrarem aí. À medida que vocês forem entrando, se vocês puderem compartilhar, tá bom? Dá um oi aí pra mim, dizendo se o som está bom. E se o som estiver bom, compartilha aí. Estão ouvindo? Pai do Senhor, irmã Miriam Bucar, Deus abençoe a senhora. O som tá bom? Tá dando para ouvir direitinho? Quero hoje colocar um louvor para os irmãos ouvirem. Depois nós vamos trazer uma palavra da parte de Deus para os irmãos. No texto que está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9. Vou falar sobre os 2 milagres que ocorrem nesse texto. Obrigado, irmã Miriam Bucar, obrigado. O som tá bom? Então, graças a Deus, né? A gente pode iniciar. Sula, minha cunhada, boa noite. Gabriel, Alex, paz. Meu pastor Jorge, paz. Cleide, Deus abençoe. Fernandinho, Deus abençoe. Graças a Deus, graças a Deus. Compartilhe aí, porque eu tenho a palavra da parte de Deus. Quero falar sobre os 2 milagres que nós encontramos na cura do cego ali no capítulo 9 do Evangelho segundo escreveu João. O milagre físico, a cura, e o milagre espiritual, a salvação. Vamos compartilhar essa palavra juntos hoje, tá bom? Graças a Deus, muitos irmãos entrando. Compartilhe aí, queridos. Estivemos hoje na nossa igreja ali um momento de oração com os obreiros. Graças a Deus foi um período muito produtivo, um momento maravilhoso que estivemos juntos ali. Paz do Senhor a todos os irmãos. Meus queridos, eu quero levar a Deus uma palavra de oração e quero convidar o irmão a me acompanhar nessa palavra de oração. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui para falarmos do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque muitos até desejam, mas por inúmeras razões não podem. E o Senhor tem nos dado essa graça, esse privilégio. Que esse momento seja um momento precioso para todos nós. Que a Tua palavra, que jamais volta vazia, possa efetivamente entrar nos corações e ali cumprir os Teus desígnios, cumprir os Teus desejos. Pai, no nome de Jesus eu oro e oro agradecido. Amém e amém. Irmãos, sem delongas, não é? Eu quero adorar a Deus com os irmãos, com um hino antigo, mas atual, ao mesmo tempo, antigo, atual. Antigo porque foi gravado, né, há um tempo atrás, atual porque sua mensagem fala hoje aos nossos corações. Esse hino vai ser cantado pela Shirley Carvalhais, Mar Bravio. Por entre os
Glórias sejam dadas ao eterno nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu abraço fraterno, carinhoso para os nossos irmãos Pastor Mark Lemos, Reverendo Ederson, Pastor Elias Vasconcelos, Irmã Josi. Abraço a todos os irmãos, aos demais aí cujos nomes não foram falados. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus, no texto que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 9. Eu não lerei todo este capítulo, mas lerei dois trechos, duas perícopes desse texto. A primeira está do versículo 1 ao versículo 7. E a segunda, do versículo 35 ao versículo 38. Diz-nos assim o texto sagrado. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto é dia, é necessário que realizemos as obras daquele que me enviou. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão e fez barro com a saliva e aplicou sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Pulemos para o versículo de número 35 e leiamos até o versículo de número 38. Jesus ficou sabendo que haviam expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse: tu já o viste, e é ele quem está falando contigo. Disse o homem: eu creio, Senhor. E o adorou. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua poderosa palavra. Mais uma vez, ministra aos nossos corações, Senhor. Ministra com autoridade, ministra com ousadia. Ministra a tua palavra aos nossos corações. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu quero, nesse texto que nós acabamos de ler, falar a respeito de dois milagres encontrados aqui. Jesus cura um cego de nascença no primeiro momento, e no segundo encontro com esse mesmo homem, Jesus desvenda os seus olhos espirituais. No intervalo entre esses dois encontros, interrogado por fariseus hostis, aquele homem deu um testemunho poderoso e acurado em favor de Jesus Cristo. O primeiro milagre descrito, o milagre físico, está do capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 7. Esse homem, conforme diz o texto, era um homem cego, mas não era um cego que se tornou cego ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida. Era um homem cego de nascença. Queridos, é de se notar que este é o único milagre narrado nos evangelhos em que se diz especificamente que Jesus curou aquilo que nós podemos chamar de enfermidade congênita. O homem nasceu cego.
A cegueira, portanto, era congênita. No capítulo de número 8, nós vamos ver Jesus tratando num debate muito forte com os religiosos, ao ponto até mesmo de tentarem pegar Jesus. Aqui Jesus, dando prosseguimento, saindo do templo, ele então avista, Jesus então vê este cego. E é algo interessante, porque o texto não diz que o cego viu. No versículo 1, o texto diz exatamente o oposto. O texto diz que Jesus passando viu. Jesus é o agente. O cego, consequentemente, é o paciente. O cego foi visto, sofre a ação. E Jesus é o agente que pratica a ação de ver. E isto é interessante. Outra coisa, irmãos, que chama a minha atenção é que no versículo de número 8, e eu vou ler novamente para os irmãos, diz: então os vizinhos e os que antes o tinham visto quando mendigo, olha que coisa interessante, perguntavam: não é ele que se sentava para mendigar? Então, nós estamos diante do seguinte quadro. Jesus sai do templo, avista um homem. Este homem possuía uma enfermidade, uma doença congênita, ele era cego de nascença. E a informação que nós temos no versículo de número 8 é que este homem, ele era um mendigo, ou seja, ele era um pedinte. E nessa trajetória dialogal, nós não vamos ver este homem pedindo absolutamente nada a Jesus. Parece que esse homem nem sabia quem era Jesus. Ele não pede. Ele sobrevivia pedindo. E ele, diante de Jesus, não pede. Não sei, parece que esse homem não sabia quem era Jesus. O poder que esse Jesus tinha para curá-lo. No entanto, o texto diz que acontece algo que muda por completo a vida desse homem. O texto diz que Jesus viu esse homem. Ver é muito mais do que enxergar. Existem pessoas que olham, enxergam, mas não veem. Olhar tem muito a ver com o geral. Ver tem a ver com o específico. Eu posso perfeitamente olhar e não ver. Olhar, eu falo do coletivo. Ver, eu falo da individualidade. Talvez, amados, aquele homem que estava à porta daquele templo, aquele homem que estava, pressupõe a porta do templo, porque Jesus viu quando saía do templo, pressupõe que ele estava ou na porta ou nas mediações. Aquele homem não fora visto por muitos, fora olhado por muitos. Muitos olhavam aquele homem. Eu digo que a esmagadora maioria dos homens olhavam aquele homem. Poucos viam aquele homem. Jesus está no grupo dos que viram. Jesus vê aquele homem. Jesus vê a necessidade daquele homem. E quando isto acontece, a graça soberana alcança. A graça que foge ao nosso intelecto, à nossa capacidade humana. A graça que foge toda a nossa perspectiva humana. A graça que está no patamar superior.
A graça que está na dimensão de cima. A graça que pertence ao universo espiritual, regido por Deus. A graça alcança. E a graça soberana de Deus alcançou aquele cego. Os discípulos tentam levantar uma questão de cunho teológico, doutrinário. Os discípulos logo perguntam: quem pecou? Faz uma indagação para quem sabe ouvir de Jesus uma explicação de cunho doutrinário, de cunho teológico. Jesus, irmãos, não tinha tempo para essa questão, porque Jesus estava envolvido com uma outra questão. E então ele responde de maneira objetiva: nem ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então Jesus cospe no chão, faz lodo, passa na vista daquele homem e diz: vai, lava-te no tanque de Siloé. Não podemos, irmãos, atribuir qualquer significado especial ao método usado por Jesus para curar esse homem. Até porque não foi assim que curou outros cegos. Mas a sua escolha soberana para este homem, especificamente para esse homem, foi realizar um milagre surpreendente, um milagre simples. É interessante nós observarmos que esse homem, ele era um homem cego de nascença, tal qual o pecado da raça humana, congênito. O homem nasce em pecado, o homem nasce sob o pecado, o homem nasce com o pecado. Então nós podemos contrabalancear o pecado original como sendo uma doença, uma enfermidade congênita, e a enfermidade, a cegueira desse homem, que também era uma doença congênita. Assim como a graça alcança os que têm a enfermidade congênita do pecado, a graça soberana de Cristo alcançou aquele homem que trazia em seu corpo uma enfermidade congênita que era a cegueira de nascença. Eu não vejo aqui, irmãos, nenhum relâmpago. Eu não vejo nada de anjos cantando. Não ouvimos nenhum som de trombeta. Somente lodo feito de saliva. Interessante. Jesus só disse: vai e lava-te ao tanque de Siloé. Que cena estranha. Um cego, com lodo nos olhos, atravessando toda Jerusalém em direção ao tanque para que ali com as suas águas pudessem lavar o seu rosto e a sua vista. Queridos, mas alguma coisa, possivelmente a autoridade com que Jesus falou, compeliu aquele homem a obedecer. Porque imagine, conjecture, pense nesta cena. Um homem cego de nascença que vivia mendigando, por esta razão era conhecido de muitos ou por muitos, atravessando toda Jerusalém com os seus olhos cheios de lodo, saliva misturado com barro e atravessando toda Jerusalém em direção ao tanque de Siloé. Aquele homem, irmãos, ele foi impulsionado, ele foi compelido pelo Espírito de Deus a obedecer à ordem objetiva, direta de Jesus. Então, aquele homem vai ao tanque, lava o seu rosto, lava os seus olhos e vê. Mediante esse ato de obediência, Deus abre os olhos físicos
daquele homem. Porque eu digo mediante esse ato de obediência. Porque nós temos exemplos outros na Bíblia Sagrada em que homens cegos também viram. E eles não precisaram fazer algo a mais. Houve um caso em que Jesus disse para um cego, o que tu queres? Ele disse, eu quero ver. Jesus então diz, vê. Poder sobrenatural. Jesus diz, vê, e o homem viu. Aqui não, aqui Jesus parece que ele, no movimento sinérgico, isso não anula a soberania nem o poderio do Senhor, obviamente, até porque partiu dele, partiu de Cristo. Jesus, ele diz, olha, eu fiz algo, faça você também alguma coisa. Vá ao tanque de Siloé, lava. E aquele homem precisou crer, aquele homem precisou acreditar, aquele homem precisou entender que para que ele pudesse ver, ele precisaria ir e fazer o que Jesus mandou, ele precisaria obedecer. A obediência, queridos, é algo interessante na nossa vida. Nós temos vários exemplos no Antigo e no Novo Testamento que fala sobre a importância da obediência. Lembrem do texto em que Samuel fala para Saul, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas você não pode de maneira alguma oferecer sacrifícios até eu chegar. Eu chegarei e oferecerei sacrifício. E quando Samuel chega, o povo está alegre, festejando, cultuando, bailando, rodando na presença do Senhor. E Samuel diz, o que está acontecendo, Saul? E Saul diz, Samuel, eu agradeci a Deus pela vitória. O povo todo estava querendo cultuar, adorar a Deus, agradecer a Deus. Então eu peguei animal, degolei, ofereci sacrifício, estamos aqui felizes, vamos cultuar a Deus. E Samuel diz para Saul, Deus não tem prazer em holocaustos, em sacrifício, às custas da desobediência. Nitidamente a doutrina coloca a obediência acima do dever, do culto, da adoração. Jesus poderia dizer para aquele homem, quer ver? Quer enxergar? Veja. Jesus poderia dar uma ordem. Um certo homem diz, Jesus, minha filha está doente. Mas eu não sou digno que tu entres na minha casa. Diga uma palavra. Porque o Senhor tem autoridade, o Senhor tem poder. Para daqui dar uma palavra e a minha filha lá ser curada. Jesus poderia curar aquele enfermo da maneira que ele quisesse. Mas ele preferiu trabalhar em conjunto, ele preferiu mostrar para aquele homem que havia necessidade de ele obedecer a uma ordem. Vá, lava os teus olhos e você enxergará. Nós estamos passando por uma crise, nós estamos passando por um momento difícil, em todas as áreas, inclusive da religiosidade, da espiritualidade. Eu tenho até, irmãos, eu estou pensando, meditando, tenho orado nesse sentido, que tipo de igreja vai sair dessa crise? Que tipo de igreja vai sair dessa crise? Será que nós vamos ter uma igreja que verdadeiramente obedeça o Senhor? Obedeça ao Senhor, obedeça ao Cristo a quem servimos. Será que nós vamos ter uma igreja que numa ordem de grandeza coloque a obediência acima dos afazeres e dos deveres? Meus amados irmãos, é necessário obedecermos. É necessário termos uma fé no Cristo que pode todas as coisas. É necessário nós crermos de uma maneira plena, absoluta, no Cristo a quem nós
julgamos e entendemos ser Senhor dos senhores. É necessário fazermos na prática aquilo que nós teoricamente dizemos nos púlpitos, nos conselhos. É necessário nós lançarmos-nos aos braços do Senhor, confiarmos no Senhor. É necessário nós, num ato sinérgico com Cristo, entendermos de uma vez por todas que a nossa vitória, a nossa conquista, será aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes, e eu diria na grande maioria das vezes, menor. Aquém, muito aquém do que aquilo que nós mesmos delineamos para nós. A nossa vitória não é o que nós delineamos. A nossa vitória é o que Cristo tem para nós. E cabe a nós obedecermos. Aquele homem foi e obedeceu. E ao obedecer, aquele homem viu. Mediante esse ato de obediência, Deus então abre os olhos físicos daquele homem. E assim, aquele homem começou um padrão de reação a Cristo que culminaria, e nós vamos ver daqui a pouco, numa fé salvadora. O primeiro milagre é o milagre físico. É o milagre em que aquele homem lavou os seus olhos, tirando com a água o lodo feito por Jesus e abrindo os seus olhos e vendo. O segundo milagre do texto que nós lemos é o milagre espiritual. Veja, quando Jesus soube que aquele mendigo fora expulso da sinagoga, mais uma vez, Jesus foi à sua procura. Que coisa linda, queridos. Versículo de número 35. Aliás, eu vou ler o versículo 34 primeiro. Então eles lhe disseram: tu nasceste totalmente em pecado e tu vens ensinar a nós? E os intelectuais da sinagoga o expulsaram. Versículo 35. Jesus ficou sabendo que o haviam expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe. Que coisa linda! Jesus é que vai ao encontro novamente do homem. É Jesus que dá mais uma vez o primeiro passo. Lá no versículo de número 1, Jesus viu o homem. Jesus dirige palavra ao homem. E Jesus cura aquela enfermidade congênita. No versículo de número 35, depois desse homem ter sido expulso da sinagoga por defender aquele a quem o haviam curado, Jesus vai atrás daquele homem de novo. Jesus olha aquele homem de novo. E Jesus conversa com aquele homem de novo. Novamente, a iniciativa não parte do homem. Novamente, a iniciativa não parte de ninguém, a não ser de Cristo. A iniciativa parte do Senhor. É Cristo quem dá o primeiro passo. É Cristo quem inicia o processo. É Cristo que inicia, é Cristo que dá o primeiro passo. O mendigo não saiu a buscá-lo. Apesar de ser um pedinte por ofício, nenhum dos milagres que o pedinte recebeu de Jesus, a sua cura física e subsequente sua salvação, vieram em atendimento a um pedido seu. Sabe por quê? Porque ninguém busca Deus, a não ser que Deus primeiro busque tal pessoa.
Ninguém corre para Deus sem que primeiro Deus corra para ele. Um cego não tem como restaurar a própria vista. A visão espiritual depende da iniciativa e do poder de Deus, oferecidos pela graça divina e soberana de Deus. Esse é um ponto importantíssimo nessa passagem. O cego de João, capítulo 9, não obteve a visão por ter sido exposto à luz. Nenhuma quantidade de luz pode alterar a cegueira. Um cego é cego tanto à luz do dia quanto à noite, melhor dizendo. Um cego é cego tanto à luz do dia quanto à noite. Nem toda luz do mundo poderá fazer um cego ver. As únicas coisas que podem fazer um cego ver, ou que podem dar vista ao cego, são uma cirurgia, ou que pode curar a cegueira espiritual, um milagre. Milagre puramente divino. Jesus então pergunta àquele homem: tu crês no Filho do Homem? Queridos, prestemos atenção aqui. Venha comigo, dê-me a tua mão e venha comigo. Caminhe comigo nessa linha de raciocínio. Nós estamos diante de um homem, no versículo 35 a seguir, que havia passado pelo processo da cura, que havia entrado numa sinagoga, debatido, discutido com a elite religiosa, defendendo aquele a quem o havia curado. E por conta disso, esse homem foi expulso, colocado para fora. Esse homem é encontrado por Jesus. Caminhe comigo. Nós estamos diante de um homem cujo coração estava receptivo, cujo coração estava disposto, cujo coração estava trabalhado. Esse mendigo tinha um coração semelhante a uma terra preparada. Ele estava ansioso, ofegante, desejoso, porque esse homem fora curado por alguém a quem ele não viu. Ele ouve Jesus, obedece à ordem de Jesus, mas quando ele vê, ele não vê Jesus. Ele não sabe a fisionomia de quem o havia curado. E diante de quem o havia curado, ele pergunta: quem é esse? Quem é o Filho do Homem? Quem é aquele que me curou? Porque eu preciso me render a Ele em adoração, em oração, em louvor e em graça. E para surpresa daquele homem, Jesus disse para ele: você já o tens visto, é este que fala contigo. O mendigo então se prostra diante de Jesus e o texto diz que ele o adora. Ele presta o seu culto de louvor e de adoração. Meus queridos, eu quero concluir esta rápida palavra objetiva nessa noite de domingo dizendo: é muito triste ser cego espiritual, mas pior é ser cego e não saber que é cego. É ser cego e não saber quem vê. Sabe por quê? Eu entendo aqui que quem vê, quem nitidamente vê, quem não é cego espiritual, vê e o adora. Vê e o ama. Vê e o reverencia. Vê e o glorifica. Vê e o enaltece. Vê e tem coração contrito, quebrantado.
Que igreja vai sair dessa crise? Que igreja vai sair dessa crise? Uma igreja que foi curada. E eu falo em tese. Obviamente, não estou me referindo à igreja corpo de Cristo. Eu estou me falando à igreja em tese, institucional. A igreja que foi curada, mas não vê. Porque quem vê, adora. Quem vê, lança-se aos braços dele. Quem vê, obedece. Quem vê, não se deixa levar por doutrinas, por circunstâncias. Quem vê, não se deixa levar por conversas. Quem vê, adora. Quem vê, glorifica. Quem vê, ama. Quem vê, se submete ao seu senhorio. Quem vê, sabe que o melhor lugar de se estar é onde está, no centro da vontade de Deus. Aquele homem defendeu Jesus, porque ele sabia que foi Jesus quem havia o curado. Aquele homem disse, olha, eu não sei o que vocês pensam sobre ele. Eu só sei que eu era cego de nascença e em nenhum lugar da história até hoje se viu um homem cego de nascença ser curado. Eu só sei que ele cuspiu no chão, untou a saliva no barro, fez lodo, jogou no meu olho, nos meus olhos, mandou eu ir ao tanque, me lavar, eu fui e tô vendo. E a esse homem eu devo obediência. A esse homem eu devo toda a glória, todo o louvor. Aquele homem lutou por uma causa sem nunca ter visto. Talvez você tenha sido curado, mas você não viu Jesus ainda. A igreja que tem que sair dessa situação, a igreja que tem que sair dessa crise, é uma igreja que verdadeiramente vê Jesus e adora. E se submete ao senhorio desse Jesus. A igreja que tem que sair dessa crise, irmãos, é uma igreja mais forte, mais poderosa. É uma igreja que sabe que não tem que lutar contra carne e sangue. Sua guerra, ela não está nesse prisma. A sua guerra não está nesse ambiente físico, nessa dimensão em que vivemos. A sua guerra está na dimensão superior, na dimensão espiritual. A igreja que tem que sair, queridos, dessa situação, dessa crise, é uma igreja que foi curada, mas que viu o Senhor quem a curou. E movida por esse sentimento de visão, ela precisa se lançar aos braços de Jesus, aos pés de Jesus e adorá-lo na beleza de sua santidade. Vamos ter perdas, muitas perdas em todos os níveis, todas as áreas. Não se deixa abater, irmão. Não se deixa abater, minha irmã. Não se deixa ser vencido pelas circunstâncias adversas. Há um Deus que tem na palma da sua mão a história. Há um Deus que tem poder para curar o físico, mas também o espiritual. E a esse Deus nós precisamos nos render em adoração, em glória, em louvor. Porque esse é o Deus a quem nós servimos. Que a igreja que vai sair dessa crise seja uma igreja forte. Seja uma igreja que conheça Cristo e por Ele morra. Seja uma igreja que se submeta incondicionalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Que de uma maneira muito mais poderosa Ele possa falar ao teu coração. Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, toda crise é pedagógica.
E essa não é diferente. Que nós possamos, Senhor, sair dessa crise com um aprendizado. E que o aprendizado perpasse pelo que nós aprendemos dessa palavra, Senhor. Que nós possamos nessa crise ver o Senhor. Que nós possamos ter uma visão mais ampla, mais abrangente do que o Senhor deseja para nós. Porque o Senhor está nos educando, está nos ensinando. Pai, em nome de Jesus, eu te suplico, ensina-me a me submeter ao teu senhorio. É a minha oração, Pai. É a minha oração. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe, querida. Em nome de Jesus.